O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O testemunho da nova criatura, e é a palavra do apóstolo Paulo, um versículo conhecido, que nós usamos sempre na evangelização, mas precisamos entender realmente o que é que o apóstolo está dizendo com relação àquele que evangeliza. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus amado, nós queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo na nossa mente e a ação do Teu Espírito Santo para que a mensagem não fique somente no intelecto, mas desça para o nosso coração e se transforme em vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus, amém. Irmãos, cada vez mais parece que nós vamos tendo notícias de violências assim explícitas. Outro dia, com tristeza, vi a notícia de uma criança, de um menino de 8 anos, arrastando algo que ele ia jogar num córrego. E era a sua avó, de 70 e poucos anos, que ele matara porque estava querendo dinheiro para comprar drogas. Então, na sua cabecinha, como acontece tantos crimes, parece que a coisa fica por isso mesmo, ele estava se descartando de algo, a sua própria avó. São crimes. E nós temos, então, de vez em quando, nos assalta aí as mensagens dos serial killers, pessoas no meio da sociedade, pessoas más. Nós temos também as nossas lutas interiores, algumas coisas que às vezes nós não conseguimos vencer, lutas, dificuldades. Então a pergunta que surge é: será que dá para mudar? Será que é possível haver uma mudança? Quando você olha para um criminoso, você diz: será que é possível essa pessoa mudar? Alguns, às vezes, têm o ok do psicólogo, e aí então tem o ok de um juiz, e volta para as ruas, e parece que faz a mesma coisa, comete os mesmos crimes. A gente se sente seguro na nossa vida espiritual, até damos testemunho a respeito das nossas vitórias, e de vez em quando, damos marcha ré, pisamos na bola, voltamos às nossas fraquezas, e aí então surge essa questão: é possível a gente mudar? É possível para o ser humano mudar? Eu quero fazer um desafio para você hoje. Eu sei que alguns irmãos já têm ouvido o nosso Disque Paz, o 3052-2500. É o nosso Disque Paz. Ouça a mensagem de hoje. Pastor Hernandes Dias Lopes faz uma ministração a respeito da luta, da agonia, de morte que Jesus enfrenta lá no Getsemane. O nosso Salvador sofreu tremendamente, suou doloridas gotas de sangue, se apresentou diante do Pai, uma luta tremenda, foi humilhado, e então depois marcha para a cruz, para comprar com o seu sangue, com o seu sacrifício, a salvação do ser humano, para possibilitar a transformação de pecadores em filhos de Deus. Vamos pensar nisso hoje de manhã, olhando para esse texto. Nós olhamos aí, entre os anos 55 e 60 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 7, 6 a 13, ele faz o comentário aqui. Tito trouxe notícias de que a primeira carta fora bem recebida, e agora a segunda carta que ele escreve, pouco tempo depois, chega à mesma igreja. Ele estava na Macedônia, aí durante a sua terceira viagem missionária. A primeira carta, o apóstolo Paulo vai tratar de problemas, algumas coisas que chegaram aos ouvidos dele, são questões de doutrina, e ele trabalha para ensinar a prática da obediência, combatendo o pecado. E nessa segunda carta, o apóstolo Paulo é mais pastoral, ele abre o seu coração, ele fala com a igreja, ele aponta para o relacionamento para com Cristo Jesus. Esta igreja nasceu sob o seu ministério. Lá em Atos, no capítulo 18, versículos 1 a 17, nós temos a descrição da chegada do apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, ele foi de Atenas até Corinto, e ficou lá na casa de Priscila e Áquila durante 1 ano e meio, evangelizando, dando estudos, falando tanto para judeus como para gentios. Ele ensinava nas sinagogas e aproveitava também as oportunidades para pregar o evangelho a outros que não eram judeus. E o Espírito Santo é quem levou o apóstolo Paulo para Corinto.
Corinto é a capital da Acaia, situada ao sul da Grécia, e em extensão tem quase que o dobro de Fortaleza, mais ou menos 615 quilômetros. Uma cidade muito importante, comercialmente falando, culturalmente falando, religiosamente, através dos seus templos pomposos. E o destaque principal eram os 2 portos, Cencreia e Lecaion, que chamava então toda uma movimentação. E o Espírito Santo coloca Paulo exatamente aí no meio dessa cidade. Mais ou menos 500.000 de habitantes, 1/5 parte que nós temos. Lá, maior em extensão geográfica e a 1/5 parte de habitantes em comparação com Fortaleza. E por causa dos portos, o trânsito era muito grande. Havia gente de muitas nações, o fluxo era muito grande. E além dos negócios, do comércio, muitos iam atrás para ver as competições do atletismo, as exposições dos artistas, dos filósofos, e aí os lances empresariais e outras coisas mais. E havia a religião, uma religião aporcalhada. Muitos templos, dentre eles, se destacava o templo de Afrodite, que promovia os cultos dos prostitutos cultuais. A própria religião explorava essa carnalidade. Então, o que nós vemos aqui em Corinto é uma cidade assim, promíscua, decadente, pecaminosa. Se nós temos o nosso Fortal, eles, sem dúvida, lá tinham o seu Corintal, ou Corintial. Eles promoviam esses bacanais, sinônimo de devassidão, de imoralidade. E foi aí que o apóstolo Paulo foi plantado pelo Espírito Santo, e aí então nas 2 cartas ele vai condenar aquilo que é prática em volta da igreja, mas chamando a atenção para aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Então, quando nós lemos essas cartas que foram inspiradas lá no passado, nós não podemos deixar de aprender lições grandiosas, porque nós estamos também numa grande cidade, vivemos numa sociedade que é uma sociedade heterogênea. Nós temos uma mistura muito grande de religiões, a imoralidade é muito grande e precisamos entender o que o Espírito Santo falou naquele tempo, continua falando ainda nos dias de hoje. Dentre os estudiosos aí, alguns puxam alguns textos como chave bíblica de 2 Coríntios. Eu escolhi aí 2 Coríntios 3, 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo olha para a natureza humana, vem dos ensinos dele também a base para a nossa doutrina sobre a depravação total, e não vê nesse ser humano nada que possa realmente ser mudado, se não for única e exclusivamente pela interferência do Espírito Santo através da conversão. Irmãos, o ser humano caído, depois de Adão e Eva, a natureza humana pecaminosa sempre pende para o erro, sempre pende para o pecado, sempre faz as escolhas más. Estamos fazendo a leitura do Velho Testamento e estamos agora em Ezequiel. E a leitura de hoje, contém aí o capítulo 8, nós temos o versículo 7 a 10, uma visão extraordinária. Ezequiel é levado por Deus, entra no templo e vê que dentro do templo, sabe, na marginalidade, na coisa escondida, a liderança religiosa, os sacerdotes estavam envolvidos com atos pecaminosos, traindo a fé em Deus, celebrando a adoração a outros deuses. Veja aí comigo, somente esse pequeno texto. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. A religião se desvia rapidamente para a vontade do homem, para satisfazer os desejos do homem. Aqui nós estamos acompanhando na leitura o povo de Deus prevaricando contra o Senhor, se rebelando muitas vezes. Há momento de quebrantamento, mas o povo volta ao seu vômito,
mas Deus continua com o seu propósito de buscar e salvar. Daqui para frente, daqui a alguns dias, nós vamos ler Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, e lá no versículo 14 nós temos esse testemunho da busca do Senhor Deus. Ele está determinado em buscar e salvar o pecador. Porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O nosso Deus sempre busca o perdido para salvar. E o perdido sempre se levanta em rebeldia contra Deus. Não há nada na natureza humana que possa de si mesmo conquistar um só passo no que diz respeito à libertação espiritual. Precisamos de Deus. A natureza humana é caída. Nós somos fracos. Por isso o apóstolo Paulo diz que aquele que pensa estar em pé deve olhar para que não venha a cair, porque não há sustentação que seja possível se não for pelo braço poderoso do Senhor. O ser humano é descortinado em Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32, de uma forma nua, crua, e assim que nos deixa abismado. E quando eu vou ler o texto aqui, quem sabe você acompanhando aí, você vai se lembrar do retrato que nós temos hoje. É como se a Bíblia estivesse descrevendo a nossa sociedade hoje, que cada vez mais caminha por um caminho perigoso e tenta infiltrar-se na igreja, deturpando todos os ensinos, de modo que aquilo que Deus criou venha a ser pervertido. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, deste modo, a palavra de Deus nos deixa bem claro que o ser humano não quer Deus, resiste a Deus. E a igreja é levantada para pregar este evangelho, porque o Espírito Santo nos chama para sair dessa vida de lamaçal e de pecado. Ele olha e ele age no meio da multidão, buscando aqueles que são eleitos em Cristo Jesus, porque nós vemos tanto no Velho como no Novo Testamento, vidas que se quebrantam diante da mensagem da palavra de Deus, que confessam seus pecados, que se arrependem e buscam uma novidade de vida, mas é preciso ouvir a voz do Senhor, acreditar nele e dispor a mente e o coração para experimentar mudanças. Boa vontade não vai adiantar, condicionamento vai falhar, vícios, pecados, inclinações, pensamentos obscuros, soberba, orgulho encruado, não serão mudados se não for pela obra e ação do Espírito Santo. Então, Corinto era um grande desafio para os crentes daquela época. Eles estavam inseridos naquela sociedade. Mas assim como no mundo de hoje, as influências malignas, o materialismo, a imoralidade, somado às heresias que estavam andando dentro da igreja, era uma grande ameaça espiritual. E o apóstolo Paulo, então, nos dá este ensino, este alerta, e deve nos levar para uma seriedade de reflexão, entendendo que nós somos chamados para sermos e vivermos realmente como novas criaturas. O que é que nós podemos olhar para esse texto e tirar deste texto aqui aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesta manhã? O testemunho da nova criatura. Primeiro, quem está em Cristo renasce. Veja aí comigo a primeira parte do versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Um pouco antes aí, desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vai tratar da realidade da nossa vida como cristãos, enquanto nós não morrermos, enquanto Jesus Cristo não voltar. Veja comigo aí 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor,
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É uma vida sobrenatural. Não, o cristão verdadeiro não é chamado para agir de acordo com aquilo que a religião quer dele, ou que o seu líder, o seu discipulador quer dele. Ele é chamado para viver longe fisicamente, distante do Senhor Jesus. Ele não está conosco. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele há de voltar, mas essa palavra nos sustenta dizendo: nós andamos por fé. Nós enxergamos a presença de Jesus na nossa vida por fé. O grande desafio para o crente, veja aí, continua sendo dito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 9, é nos esforçarmos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, logo, estar em Cristo, segundo a visão do apóstolo Paulo aqui, significa viver como Cristo viveu. É imitar Cristo Jesus, é um novo modo de viver. Se alguém está em Cristo, significa a conversão, a entrega da vida. Não pode mais viver como vivia, como mundano. Se alguém está em Cristo, significa que houve uma transformação de um pecador, de uma pecadora, em uma nova criatura formada a partir do nascimento no reino de Deus pela conversão em Cristo Jesus. Às vezes, alguns lendo, eu já acompanhei isso num discipulado, quando a pessoa que estava sendo discipulada disse: mas o apóstolo Paulo parece soberbo. Ele parece orgulhoso em algumas palavras que ele usa. O pastor João Paulo, aqui pregando uma vez, deixou claro que o apóstolo Paulo apresenta os princípios da palavra de Deus, não é? E chama o cristão a viver imitando a Cristo Jesus, e que por isso o apóstolo Paulo muitas vezes era questionado na sua autoridade. Por isso, então, de vez em quando, ele dá uma carteirada mesmo, falando a respeito do apostolado dele. Mas o Paulo, o ex-perseguidor do evangelho, aquele homem violento, aquele homem cheio de raiva contra os seguidores de Jesus, então é transformado agora em um pregador do evangelho. Por isso ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A mentalidade paulina foi renovada. Então ele era levado a pensar e a agir e a viver do modo como o seu Salvador se revelou a ele. Se alguém está em Cristo, nova criatura, é sinônimo de dizer o convertido a Cristo é verdadeiramente um novo ser humano. Ele tem agora a cosmovisão divina. Ele olha pelo ângulo que Jesus olha o mundo, com compaixão, com misericórdia, com aquela vontade de agradar o Pai, fazer da sua missão, do cumprimento da sua missão, a sua comida. Nada mais é importante do que fazer a vontade de Deus através de uma vida obediente. Nós conhecemos um texto de cor que é Gálatas 2:20. Mas eu gostaria de pedir que a igreja veja aí comigo o versículo 19 também, Gálatas 2, 19 e 20. Porque aí o apóstolo Paulo dá um testemunho de si mesmo a respeito do que significa esse se alguém está em Cristo. O apóstolo está apresentando aí uma condicional, quase que como dizer: olha, se você realmente é de Cristo, então você renasceu. Você morreu, foi sepultado como aquele pecador que era inimigo da cruz, que era filho das trevas, em alguém agora que é filho de Deus e vive no reino da sua luz. Veja aí comigo o texto completo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim. E ele dizia: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor dele nos constrange. Não éramos nada, alheios às promessas, longe de qualquer esperança de sermos alcançados pela salvação. Nós estávamos com a multidão caminhando para a morte, quando esse amor sacrificial, totalmente gratuito, não barato, alto preço, mas gratuito, alcança e nos faz então uma nova criatura. Significa, o pecador morreu. Irmãos, esta é a palavra do apóstolo Paulo. Toda a sua história,
toda a sua bagagem, toda a sua importância, toda a sua religiosidade agora é enterrado. E nasce alguém que obedientemente vai ouvir a Deus e vai procurar cumprir com alegria o ministério que recebeu dele. Então esse é o testemunho da nova criatura. Se está em Cristo, renasce. Renasce porque morreu. Porque para renascer, para ressuscitar, primeiro tem que morrer. E ele nos dá essa palavra: olha, se a nova criatura realmente existe em você, então ela renasceu em Cristo Jesus. Segundo lugar, que nós olhamos e podemos inferir aí desse versículo na parte B e C: quem está em Cristo faz coisas novas. As coisas antigas passaram. Nós temos aí uma linguagem de processo. E aí continua o processo dizendo: passou, é passado. Se você prestar atenção na linguagem do apóstolo Paulo, ele não lida com o passado. É do presente e do porvir, deixando as coisas que para trás ficam. A visão do apóstolo Paulo aqui é de que aquela vida que vivia subjugada ao pecado, no caso dele, da religiosidade fanática, da inimizade contra Cristo, agora de uma vez por todas está no passado. Para Paulo, o seu passado já não existe, ele está convertido agora, ele é testemunha de Cristo Jesus. Os seus pensamentos, os seus planos, todo o seu ser foram transformados então e chamados para uma novidade de vida, como ele usava. E ele diz: olha, vou falar com cuidado, mas assim como a gente usava os membros a serviço do pecado, agora renovados, nós estamos vivendo para Deus, nós somos chamados para viver e servir ao Senhor obedientemente. Nos 3 versículos anteriores ao que estamos meditando aí, versículos 14 e 16, 2 Coríntios 5, ele escreveu o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O apóstolo Paulo esperava o Messias. Ele era um doutor na lei. Ele entendia das profecias. O seu ímpeto em perseguir os discípulos de Jesus é porque ele não podia admitir que um homem que disseram que morrera na cruz, ressuscitara, era a encarnação de Deus. Na estrada para Damasco, Jesus aparece para ele naquela visão, e aí então Jesus se pronuncia como aquele que é o alvo da sua perseguição, mas que na verdade é o Deus Todo-Poderoso que veio para salvá-lo. E então o apóstolo Paulo olha para esse Cristo maravilhoso e ali entende que era necessário morrer para tudo aquilo que ele era, porque havia uma nova vida, uma novidade de vida, um novo caminho. Por isso alguns tiveram dificuldade em aceitar o apóstolo Paulo no início. Tinham dificuldade. Não é esse que ele perseguia a igreja, não é esse que prendeu alguns de nós, matou alguns de nós, não é esse que testemunhou a morte de Estevão. Paulo então não se esforça no sentido de mostrar, na nossa linguagem aqui, ele não vai se amostrar no sentido de ser visto pelo seu exterior, mas é no seu interior que acontece um milagre. Para o apóstolo Paulo, a sua nova vida precisava frutificar para glorificar a Cristo Jesus. Passou, é coisa nova. E a coisa nova vai honrar e glorificar a Cristo Jesus. Em Filipenses 3, 4 a 7, ele faz esse contraste. O que era antes e o que é agora. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isso era religiosidade, tudo isso era status humano, tudo isso era projeção de um ego inflamado. E então ele diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos, espelhavam Cristo Jesus em seu testemunho no dia a dia, em toda e qualquer situação. Não havia variação. De uma hora ser um crente, daqui a pouco não ser mais.
De uma hora proceder de tal forma, na presença de alguns ser uma pessoa e daqui a pouco ser outra pessoa. Esses homens que são alcançados pela graça de Cristo Jesus têm os seus corações transformados porque Jesus morreu e ressuscitou por isso. Esta era a glória da pregação do apóstolo Paulo. Cristo Jesus crucificado, ele morreu. Mas ele não ficou crucificado, ele não ficou enterrado, ele ressuscitou para com o seu sangue lavar pecadores e apresentá-los novos diante do Senhor. Ele escreve em Romanos capítulo 4, versículo 25, sobre Jesus, dizendo que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Novidade de vida é Cristo Jesus. Paulo não podia ser mais como era antes. Agora ele é alguém em Cristo Jesus. Ele diz, eis que se fizeram novas, é a santificação. É o processo que leva o convertido a morrer cada vez mais para o pecado e a viver cada vez mais procurando fazer aquilo que é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo encerra esse capítulo 5, aí no versículo 21, escrevendo o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o testemunho da nova criatura. Morreu para o pecado, renasceu em Cristo Jesus. E porque agora renasceu, está vivo em Cristo Jesus, faz coisas novas para honrar e glorificar o Senhor. Irmãos, o testemunho da nova criatura, o seu testemunho como nova criatura, deve ser: eu fui transformado em filho de Deus. Eu fui transformada em filha de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13 nos dá essa visão desse poderio da transformação. Não é do ser humano, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente a palavra de Deus, ungida pelo seu Espírito Santo, tem a capacidade de transformar vidas no mundo inteiro, em qualquer sociedade, em qualquer criatura. O mundo precisa ouvir a mensagem da salvação. Nós temos o planejamento da igreja, nós temos a base bíblica, nós temos a missão, nós temos o nosso tema, nós temos os nossos desafios. Tudo isso deve redundar para pregar o evangelho, mas para pregar o evangelho, fazer esse evangelho crível a respeito da salvação, da transformação de vida. Primeiro, essa transformação tem que acontecer em minha vida. Nova criatura não pode flertar mais com as tendências do pecado, do mundanismo. Não tem como dizer: eu sou crente, mas algumas áreas, não todas as áreas da vida. Quando nós cantamos Espírito, enche-nos. Quando nós cantamos Vem Espírito Santo, nós não podemos negar o que já aconteceu. Ele já veio, ele já se derramou. E agora, quando nós cantamos ou oramos assim, é dizendo: Senhor, toma conta de todas as áreas da minha vida, enche as áreas da minha vida, destravo as portas, então, de todas as áreas da minha vida e coloco à disposição da ação do Espírito Santo. Então, respondendo às perguntas do início da mensagem de hoje de manhã, se alguém pode mudar, se alguém pode ser transformado, então a resposta é: somente pela graça e intervenção divina, com a palavra de Deus genuinamente habitando a mente e o coração, pode haver o milagre da transformação do pecador em uma nova criatura. Como é que você pode aplicar? Como é que nós podemos aplicar essa mensagem de testemunhar como nova criatura? Primeiro, tendo convicção da sua conversão. Deus é fiel aos seus próprios propósitos. Ele nos dá a segurança da salvação, não por qualquer mérito humano, mas pelo seu amoroso plano que foi cumprido em Cristo Jesus. A nossa crença reformada a respeito da soberania de Deus prega que Cristo é o Senhor sobre tudo e todos e que sua palavra revelada tem para o ser humano o caminho da salvação que está em Cristo Jesus. É necessário que nós tenhamos convicção da nossa conversão. Nós somos chamados e não impelidos
Nós somos convertidos, embora lá o texto diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. No que diz respeito à conversão, nós não podemos ser convencidos humanamente. Esse convencimento do Espírito Santo é dizer que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, e que então, declarando como meu Salvador, não de uma forma somente ritualística, mas dizendo, Ele é o meu Salvador, eu confesso como meu Salvador. Então é necessário essa convicção, eu sou convertido. Se houver uma luta dentro de você ainda levantando dúvidas a respeito disso, em nome de Jesus, procure os pastores, procure os presbíteros, procure os diáconos, os homens de ensino da igreja, para que você então se submeta à ação do Espírito Santo. Porque aquele que confessa ao Senhor Jesus como Salvador, não pode fazê-lo como religião, não pode fazê-lo somente para tomar a Santa Ceia da igreja, ou pertencer ao hall de membros, ou ter algum ministério na igreja. É necessário que seja realmente alguém alcançado pela graça salvadora. Tenha certeza da salvação. Tenha certeza, convicção, e aquilo que de vez em quando no exame aos candidatos, os presbíteros perguntam, se você morrer hoje, você tem certeza da sua vida eterna com Deus? Tem convicção da sua conversão? Em João capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É preciso ter Cristo Jesus como Salvador para pregar a salvação para outros. Você é convertido? Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Você não vive mais iludido naquela conversa de que sempre foi crente, que veio de uma família crente, ou então a história que tem para contar é que você estava aí e de repente alguma coisa aconteceu na sua vida, um casamento, você entregou a sua vida a Cristo Jesus. Eu quero orar depois da mensagem aqui. Não é apelo não, nós não fazemos nem apelo nem apelação, mas eu quero orar por alguns que realmente querem entregar a sua vida a Cristo Jesus hoje de manhã e usarmos o mesmo expediente que temos feito de outras vezes e que tem funcionado. Na saída, dê o seu nome na recepção e diga, eu quero conversar sobre isso. Ou durante a semana, ligue para a analista, eu quero conversar sobre isso. Porque alguns às vezes vêm à frente com a emoção e depois voltam e não sabem mais o passo que deram aqui diante da igreja. Segundo lugar, testemunhe como nova criatura, tendo convicção do senhorio de Cristo sobre a sua vida. O próprio Senhor Jesus diz que Ele compartilha desse poder e autoridade. Ele alcança você com a sua graça. Ele revela a salvação. Aí você agora, com a certeza da sua salvação, passa a ter a visão de que você não é mais de você mesmo. Você está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Não tem mais ninguém que mande na sua vida, nem você mesmo. Você agora pertence a Ele. E pertencendo a Ele, você tem toda a autoridade que Ele lhe transmite. Porque você agora, filho de Deus, é levantado para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos, para expulsar demônios, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser o bom perfume de Cristo Jesus. Nós temos aí a nossa base bíblica, que é Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão. Mas no versículo 18, que antecede a nossa base bíblica, está registrado que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É preciso ser genuinamente convertido para viver esse poder. E esse poder nos leva, então, a pregar este evangelho que transforma com a autoridade de vida. É Cristo Jesus pregando a partir de nós. Você já está liberto realmente do poder do mundo. Você vive segundo os princípios da palavra de Deus, ou ainda tem alguma coisa de... Não, é assim, mas não tem mais diante do rei. Ele é o soberano. Ele revela a sua palavra. Ele enviou o Espírito Santo juntamente com o Pai para nos mostrar isto.
e nos capacitar a viver debaixo desse senhorio. Se Ele manda, é para obedecer. Irmãos, a nossa natureza humana, como eu disse no início, né, é rebelde. Se levanta muitas vezes recalcitrando contra a vontade. Ele manda e a gente diz, não, mas eu não tenho mais. Ou você obedece o senhorio de Jesus, ou você está em pecado de desobediência e não tem outra argumentação. Não tem outra justificativa. Tenha certeza da sua conversão e viva como alguém que está debaixo do senhorio absoluto de Cristo Jesus. Finalmente, testemunho como nova criatura, tendo convicção do seu chamado para pregar a salvação em Cristo Jesus. No nosso pensamento teológico reformado, como crentes que somos em Cristo Jesus e obedecendo a sua palavra, estamos debaixo da sua soberania e ele diz, vá, pregue. E além de pregar, discipule. É a multiplicação espiritual. Então, como viver como um verdadeiro cristão no mundo corrompido? O apóstolo Paulo vai ministrar à igreja de Corinto através dos seus ensinos, mas algo fica bem claro. De uma forma enérgica, a resposta do cristão é: eu vivo este evangelho para pregar Cristo Jesus, Salvador. Você tem pregado Cristo Jesus como Salvador? No seu histórico, tem gente convertida a partir do seu testemunho. Convertido, morreu para o mundanismo, está debaixo do senhorio do Senhor e agora vai pregando o Evangelho. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Um texto que a gente sabe de cor, de evangelização, mas que precisa ser colocado em prática de novo, irmãos. Ah, gerações do passado. Tinha alguns que eram analfabetos, mas sabiam esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o versículo 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós não estamos aqui para julgar, muito julgamento. Sabe o problema da igreja hoje? Falta de temor a Deus, mas também o julgamento. Eu olho, imagino e julgo. E eu faço acepção de pessoas. Se é no meio do rebanho, eu coloco na geladeira. Se é lá no mundo, eu tomo cuidado. Quando a palavra de Deus me chama para ser sal, para ser luz, viver no mundo, sem me contaminar com o pecado, mas como Jesus, alcançar vidas de pecadores, para que se tornem filhos de Deus, assim como um dia ele me alcançou. Você tem pregado a palavra de Deus, aproveitadas as oportunidades. Tem sido uma bênção a experiência do Uber. Você fala de Jesus para o Uber? Quantas histórias, quantas pessoas desviadas. Outro dia recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um pastor. Ele disse, talvez você não me conheça, pastor presbiteriano de uma das regiões aqui de Ceará. Ele disse, mas eu quero testemunhar algo. É que você pegou um dia uma corrida com meu filho, que é motorista de Uber. Fosse separado, desviado, triste na sua vida espiritual. E então na reevangelização e no reapelo, eu então falei com aquele moço. E orei por aquele moço para que ele voltasse aos caminhos do Senhor. E o pastor então disse, pastor, eu quero compartilhar com você que meu filho voltou. Meu filho está servindo na igreja, está em comunhão novamente. De vez em quando eu conto o testemunho, o pastor João Paulo conta, os outros pastores, irmãos, não é para a gente se amostrar. É para dizer, funciona. Fale de Cristo Jesus. Fale para o seu vizinho. Fala para o seu parente, nós perdemos muito tempo. Gente, quando a gente vai para o WhatsApp, é uma vergonha o que acontece no WhatsApp dos crentes. Uma vergonha. Perdem tanto tempo com besteiras.
caminhando coisas vazias, ou então intermináveis discussões para ver quem é melhor na argumentação. Compartilhe a mensagem do Disque Paz. Mande mensagem de salvação. Alcance gente para Jesus. Estamos expandindo a IPF nos lares. Já tem gente convidando. E o primeiro passo é convidar entre a igreja. Sim, mas convide gente não crente. É assim que o evangelho vai crescendo e alcançando famílias que estão desesperadamente perdidas nos seus casamentos, nos seus relacionamentos dentro de casa, na criação dos seus filhos. Que Deus nos abençoe. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.